Estamos de volta, família, projeto de Deus, e agora tem uma novidade. Olha quem está aqui com a gente, Padre Adilson. Obrigado, Padre Adilson, seja bem-vindo. Padre Adilson, a gente está sempre acostumado a ver em outros momentos, mas é a primeira vez que ele vem aqui no nosso programa. Uma alegria muito grande. Não faltou convite, faltou oportunidade. Viu? Que bom, mas hoje... Deus providenciou hoje. Hoje deu certo. E ele vai ficar aqui com a gente pouco tempo, então vamos aproveitar. Manda sua pergunta para cá, manda sua participação para cá. Padre Adilson, e aí? O senhor, na sua experiência pastoral, de padre e tudo, tem atendido famílias que têm algum sintoma de... que as coisas, demonstrando que as coisas não possam estar muito bem na saúde mental? Olha, a gente estava até comentando aqui, né, no intervalo, das situações dos próprios filhos e a própria, às vezes, algumas situações, a situação do pai, dos pais, é melhor dizendo. E eu brincava e dizia que hoje o confessionário está muito mais para um consultório psicológico do que propriamente para atender a confissão. Então, você faz as duas coisas, né? O padre ele tem que ser um pouco... Embora a gente faz psicologia comportamental 1 ano durante a formação, né? Mas você tem que ser um pouco mais psicólogo do que padre em algumas situações. E, bom, quando a gente fala do reflexo do comportamento dos pais nos filhos, isso é muito latente, né? A gente, é perceptível. Eu gosto sempre de dizer assim, que a fase da criança, adolescência e tudo mais, o pai é um herói para o filho, a mãe é a heroína. E é um espelho, de fato é isso. Eu acho que vocês têm mais autonomia para falar do que eu, como padre, mas é um espelho. Então, o comportamento vai refletindo no comportamento do próprio filho. Não é? Então, se você tem um casal que a relação é muito agressiva verbalmente, se você é um casal que está sempre naquela situação de briga, isso, aquilo outro, isso vai trazendo e vai acumulando na cabeça do filho, né? E ele repete o comportamento com os colegas já na escola, depois com a namorada, com isso, e na fase mais, que ele está mais encorpado, podemos dizer, ele vai repetir com os próprios pais. Né? Ele vai devolver Exatamente. Aquilo que ele aprendeu. Né? É aquele dito popular que diz assim, vocês me corrigem, por favor, tá? Mas o oprimido hoje é o opressor amanhã. Isso não se discute. É assim que funciona. Se nós olhamos para situações de tantos jovens aí que matam pai, matam mãe, matam avós... Namorada, isso. Marido, esposo. Sim, o casal, sim. É tudo reflexo lá atrás. Não é? É um processo. Uma coisa que o senhor está falando que é muito importante, que o senhor fala disso, de alguém que está matando uma mulher, ou a mulher a mesma coisa ao homem, o senhor disse da personalidade também. Esse rapaz, ele vai respeitar muito a sua namorada e sua futura esposa, muito de acordo com o que ele via o pai tratar a mãe, e assim vice-versa. Exatamente. Não é verdade, isso. padre? Sim. É aquilo que eu estava dizendo, é o reflexo, o espelho. Então, se na família existe o respeito, o diálogo, porque não adianta, na família tem discussão, isso é próprio do ser humano. Não é? São duas pessoas totalmente diferentes, elas se unem, tornam-se uma só carne, mas é o processo de construção dessa uma só carne. Tá? Então, isso não vai mudar da noite para o dia. É um processo. Mas o que acontece? Né, isso, padre? A coisa exato. Vai... Porque eu vou ter que respeitar o meu cônjuge, então eu, como esposo, respeito a minha esposa, e eu, como esposa, respeito o meu esposo. E esse respeito se dá a partir daquilo que os uniu, que é o amor. Porque quando há o amor, há a renúncia. E a renúncia a partir do amor não é sofrimento. Quando eu renuncio algo por amor, eu o faço com alegria. Então, vocês são casados. Sim. Você, ao longo da sua vida, você foi renunciando muitas coisas da sua vida em prol da sua vida conjugal para a sua esposa. Isso. E a mesma coisa você em relação ao seu esposo. E isso deve refletir na vida dos filhos, para que aí também eles vão entender a relação de respeito, de amor, de renúncia, de entrega, de doação de um para o outro. Quando isso acontece, aí, de fato, vive-se o sacramento, já não são duas, mas uma só carne. Então, padre, eu queria entrar num detalhe
Porque, assim, uma coisa que a gente sempre tomou muito cuidado em casa foi não discutir na frente dos filhos. Então, se a gente tinha algum problema que a gente precisava conversar, a gente não fazia na frente dos filhos, né? A gente poupava, só né? uma observação, nem sempre conseguimos e depois a gente pedia Sim, desculpa para os filhos. exatamente. E tudo Não somos exemplos de perfeição, né? Erramos tudo. Mas, assim, a gente procurava não fazer isso, porque não é sadio os filhos ficarem assistindo a briga dos pais. E muitos pais, inclusive eu vejo pais separados, que colocam o filho para fazer escolhas, né? Quem que você gosta mais, da mamãe ou do papai? E obriga o filho isso daí é terrível, né? Para a criança, né? Claro que é, porque, assim, primeiro é a pressão de ela ter que escolher se ela não tem uma maturidade e não está na condição de fazer isso. Exato. Né? E é óbvio que todo filho depende da chantagem emocional. Vamos abrir um parênteses aqui, né? Isso. Depende da chantagem emocional. Mas no processo, na ordem da lei natural, o filho vai falar, não, eu vou com a mãe. É esse o processo natural. Não é? Agora, aí vamos lá, se tem uma chantagem, alguma coisa por trás, aí ele vai escolher aquele que está chantageando e pressionando. Porque, eu vou falar assim, mas, repito, se tiver alguma coisa, pode me corrigir. Mas a criança, quando emocionalmente pressionada, ela vai ceder para o lado que pressionou. É natural isso da criança. Não é? Agora... Mas dá muita dó, né, padre? Sim, claro, porque é uma pai ou tortura, uma mãe gente, que uma não tortura tem psicológica. sabedoria, Isso é fazer desumano. isso com uma criança Isso é desumano. que não tem Então, maturidade. aí vamos voltar lá na questão do espelho, do reflexo. Ela está fazendo isso para se vingar do marido. Isso. O marido, quando faz isso, está fazendo para se vingar da esposa. E o objeto da vingança é um ser frágil que não tem nada a ver com isso e não tem a compreensão suficiente. Esse ser frágil um dia cresce. E quando ele cresce, ele se volta contra os pais. Agora, Né? então, Porque agora é a eu queria ordem das jogar, eu coisas, queria né? colocar a Ellen aqui numa sinuca. Aqui Ai, agora. ai, ai. Não, porque essa questão do espelho, do reflexo, né, o oprimido vai se tornar o opressor e tudo. A gente não pode ir também ter uma visão tão fatalista assim, né, porque eu posso de repente ver o defeito dos meus pais e tomar uma decisão e falar assim, não, eu não quero. Eu quero a partir de agora ser diferente, né? Ser sábio. Como o cantor, o poeta já disse, né, minha dor é perceber que apesar de tudo que fizemos, nós estamos fazendo tudo como nossos pais, né? Então a gente pode, senão a gente entra também justifica como se fosse um vitimismo. Meu pai era desse jeito, minha mãe era desse jeito, por isso eu sou assim. Não, a gente pode, num determinado momento, interromper isso aí e melhorar. Essa colocação sua é bem pertinente, porque a gente, como casais, né, como família, tem um padre aí também, em toda situação, muitas vezes a gente repetiu fala e comportamento de pai e mãe da gente. Mas, quando a gente está consciente, antenado na coisa, plugado, né? Enfim, que a gente está percebendo, conectado ali mesmo, né? Então, eu percebo isso e retomo. Não é isso, essa não é a minha escolha. Eu quero fazer diferente e melhor, né? Então, eu tenho 24 horas do dia para fazer isso. Eu tenho vários momentos do dia para poder fazer essa mudança, né? Então, isso é possível e necessário. Que bom. É interessante. E eu queria colocar, inclusive para você aí de casa, participa aqui com a gente. Manda o WhatsApp para nós, que a gente está recebendo alguns que nós vamos ler também, o Carlão vai ler daqui a pouco, mas manda aqui para a gente no nosso WhatsApp, que está aí na sua tela, para a gente bater esse papo, alguma pergunta, alguma coisa que você queira colocar para nós. Faça como o professor Adeilton está fazendo. Ele mandou uma mensagem para a gente lá de Pernambuco. Boa noite, sou Adeilton Nunes, moro em Santa Cruz, Pernambuco. Sou professor e pai de adolescente. Concordo plenamente com a equipe que está debatendo.
Muito obrigado, professor Adeilton, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Abençoe a sua filha, sua família também. Tem também a mensagem do Maurício. Qual a orientação para o filho, 21 anos, que trabalha e está universitário? Quando chega o final de semana, só quer saber de diversão fora de casa. Não interage com a família, já fez primeira comunhão e crisma, mas se afastou do grupo de jovens e até da missa. Muito obrigado, Maurício, pela sua participação. Padre Adilson. É complicado esse negócio, viu? Mas é um pouco, acho que a fase da rebeldia juvenil. Acho que todos nós passamos por isso, né? Mas, assim, o universo acadêmico ele é meio perigoso. Exato. A gente sabe disso. Eu vou abrir um parênteses e contar um caos aí, o meu caso, né? Que depois que eu me ordenei padre, eu fui fazer toda a formação em área de comunicação. E eu até brinquei com o meu bispo uma vez e disse assim, olha, eu nunca entrei em crise, nem na filosofia, nem na teologia, como eu estou em crise fazendo jornalismo. Olha só que coisa. O ambiente universitário fez isso? Não da parte dos colegas de turma, porque a maioria das pessoas que estavam lá eram de igreja, muitos foram acólitos, coroinha e tudo mais. Tanto que quando descobriram que eu era padre, eu já não tinha mais sossego nem para tomar café na hora do intervalo, né? Tinha que atender confissão na hora do confissão, direção espiritual, orientação e tudo mais. Então, assim, nesse caso, os pais têm que ir embora. Ele tem já a idade adulta, mas os pais têm que conversar, né? Então, e ver realmente qual é o comportamento dele que está levando a tudo isso. Porque as pessoas têm que se identificar com as suas tribos, né? Sim. Então, ele se identificou com a tribo da universidade, que é baladeira. Qual é a universidade que você chega na porta e não tem 20 boteco, barzinho e tudo mais? Qual é a que não tem? Não é? Sim. Então, aí você vai se identificar com aquela turma, ele vai ter esse comportamento. Mas entra no que a psicóloga falou, desculpa, Ellen, perdão, viu? Vai chegar uma hora que ele vai acordar para a vida, né? Ele vai ver que ele tem que mudar. A gente espera que acorde, né, padre? Porque tem uns que não acordam, né? Sim, tem uns que tem 60, mas é adolescente. Quer completar alguma coisa do que o padre falou para o Maurício? Não, acho que é isso mesmo que o padre está falando, né? E a gente tem que chamar mesmo esse... Você está com filha universitária? Tenho, 2. E como é que faz? Uma já se formou, né? Está fazendo residência. Está fazendo ainda, a residência agora, mas a outra está no 3º ano. E como é que você confia e vigia? Como é que é essa tensão aí? A gente conversa bastante, né? Então a Maurício a gente conversa. Então, às vezes eu percebo que ela fica mais no quarto, tal, eu vou lá atrás, vou conversar com ela, tá tudo bem, foi bem na prova, não foi, no estágio, como é que tá? Então, assim, ela sai, ela faz bastante coisa, né? Ela canta até em casamento, né? Então, assim, então ela tem muitas atividades e assim, tem os momentos que a gente tem para conversar, né? Na hora do almoço, na hora do jantar, quando há uma possibilidade de conversa, de comunicação, precisa ser feita e saber o que está acontecendo. Não é porque ele tem 20 anos, 18 anos, 21 anos, que ele já é um adulto. Hoje não é mais assim. A gente sabe que a adolescência passou dos 21. Né? A gente tem até pessoas de 80 anos, 60 anos, que estão em plena adolescência. É verdade. Não sabe? Não tem limite para as coisas. Né? Não que o adolescente não é uma questão problemática, mas assim, a gente tem que saber que hoje em dia nós estamos vivendo nesse processo. Mudou. É uma adolescência tardia, sim, a gente poderia mudou, chamar. Porque essa questão toda que nós estamos conversando aqui, o fato do não existir gera tudo isso, né? Esse autoritarismo do adolescente dentro de casa. A Silvia sempre, um assunto que está na moda aqui agora, a gente discutiu bastante nos últimos dias, é a presunção da inocência. E a Silvia entende disso, de presunção da inocência, muito bem. Porque ela chegava para os nossos filhos e falava assim, eu confio em você. Não deixa eu perder a confiança em você. É isso, você já falou isso, né, Helenice? Você estava comentando isso. Eu penso assim, Carlão, só pegando um link do que foi falado, é importante, uma dica prática, é importante que os pais, eu tenho 2 filhas universitárias, desculpa dar um exemplo pessoal, mas uma coisa que eu acho que funciona,
é que um filho, quando está adolescente, quando ele está nesse ambiente acadêmico, como o sacerdote acabou de falar, ele está buscando a própria identidade, né? Então, todos os valores que os pais passaram para ele são defrontados com a convivência entre os amigos. E, naquele momento, ele precisa fazer as próprias escolhas. Então, eu acho que aí o filho pode acabar deslizando um pouco. Mas uma coisa que pode ajudar os pais com essa comunicação com os filhos é criar momentos a sós com esses filhos, ou esse filho, para saírem juntos, para irem ao cinema, para se divertir, para dar risada. E nesse encontro, né, nessa saída, aproveitar e falar assim, filho, se o pai não te falou hoje, ou se a mãe não te falou hoje, você sabia que eu te amo demais? Quando você precisar conversar, fala comigo. Então, assim, não é esperar que o filho chegue da universidade, ou então chegue o final de semana, que esse filho acabe saindo muito de casa, saindo com os amigos, mas no dia a dia, e fazendo pequenas gentilezas. A gente sabe que os jovens, para fazer uma universidade hoje e trabalhar, eles têm feito as suas refeições até dentro do ônibus. Então, de repente, o pai ou a mãe, se consegue, busca esse filho no trabalho, qual é o problema? Leva um almoço para ele ali. Nesse tempo, bate um papo com esse filho. O filho precisa saber, o senhor me corrija se eu estou errada, que mesmo ele cometendo algum desvio ou tendo algum desvio de comportamento, que o pai e a mãe estarão por lá para ajudá-lo. É excelente. Legal. Muito E a gente bom. tem mais mensagens chegando agora, é da Flávia Dias Alvim. Vocês já estão vendo pelo nome, né? Eu conheço essa moça. Eu conheço essa moça. É a minha nora, que é casada com meu filho, José Rafael. Eu e meu marido estamos esperando o nosso primeiro bebê e estamos extremamente felizes. Nossas ideias de educação vão muito pelo mesmo caminho, porém, acabamos agindo diferente em determinadas situações, nem sempre para melhor, por causa das nossas criações muito distintas uma da outra. Como lidar com essas diferenças para que a autoridade de um não seja diminuída sem querer? Obrigado, Flávia, pela tua mensagem. Um beijo para você, para o Rafael e para o Matheus. Padre Adilson, como é que o senhor aconselha os casais? São diferentes mesmo, né? A gente Tiveram vem de famílias educação diferentes, diferente. educações diferentes. Mas aí deve ser acordada a coisa. Eles devem ter um acordo entre eles. Porque, independente das formações diferentes, eles têm que chegar num senso comum para que possam educar o filho. E eu não sei se, chegando nesse acordo comum, vai diminuir a autoridade de um de outro. Os dois têm autoridade, não é? Mas precisa ser tudo acordado antes. Porque o que não pode de repente, um tirar a autoridade do outro diante do filho. Exatamente. Aí, a hora que isso aconteceu, aí a criança, o jovem, o adolescente, vai tripudiar em cima dos pais. O imperador se levanta dentro da casa. O monstro sai, né? O monstro sai. Sim. É isso que acontece. Mas eles têm que acordar entre eles. É isso que precisa ser feito, né? Então, é a mesma coisa. Nós somos, lá no santuário onde eu sou responsável, nós somos 3 padres. Cada um tem um jeito de ser, cada um tem um jeito de celebrar, cada um tem um jeito de orientar e tudo mais. Mas o viés é um só, a linha é uma só. Eu não tiro a autoridade do outro, nem do outro, os outros não tiram a minha autoridade, então nós não tiramos. E a orientação é comum para nós 3. Então eu falo assim, olha, nós somos uma instituição hierarquicamente constituída. No topo, desculpem, sou eu que sou o responsável pelo santuário, então a orientação pastoral é minha. Agora, uma orientação de confissão, direção espiritual, isso é pessoal de cada um. Mas isso não vai diminuir nenhum de nós 3. Seja eu, seja o outro e assim por diante. E a mesma coisa deve ser com eles. Não é? Porque, embora a criação seja diferente, o valor familiar é um só. Não existe diferença. Não é? Então, é isso que deve ser ligado a partir daí. E aí, talvez, eles se questionarem qual é o tipo de educação que eles querem dar para o filho. Porque aí é o acordo, eles têm que conversar antes. Isso aí. Então, isso não é assim nenhuma dificuldade, nenhum empecilho, pelo contrário. Deve motivá-los a dialogar ainda mais. Dialogando ainda mais, vão estar mais unidos como casal e melhor vai ser o que vão transmitir para o filho. E depois pensar no bem comum, né? No bem do filho, e não querer ter razão.
Então, quando se trabalha com harmonia conjugal, uma coisa que fica muito aparente é que às vezes o pai vem falar conosco, o pai, né, a figura masculina vem falar conosco e fala assim, olha, eu nunca tenho razão naquela casa. Ou a mãe fala a mesma coisa. E se tratando de educação de filho, que está se formando o caráter desse filho e ajudando que esse filho desenvolva um comportamento, é procurar não ter razão. Por que isso? Não importa que eu não tenha razão, importa que aquilo que o papai está falando é importante para você. Mesmo que naquele momento a mãe não concorde, essa ingerência que o sacerdote acabou de falar, que o padre acabou de falar, é muito importante que não aconteça. Então, se o pai falou sobre uma norma para o filho, ou uma regra familiar, e aquele filho vai lá e fala para a mãe, mãe, o pai falou que não, mas você deixa eu ir? Não, mas seu pai falou que não, então você não vai. Da próxima vez, nem me pergunta se eu vou deixar você. Porque é importante que o casal esteja com essa harmonia de comunicação. É fundamental. E isso não vai deixar traumatizado, nem... Gente, a criança, disso, ela pega assim as coisas. A gente sabe disso, né? Ela pega. Então, ela sabe vamos colocar assim, uma linguagem mais simples, né? O jogo dos pais. Então, ela sabe qual é a dificuldade da mãe, a dificuldade do pai, o que ela vai pedir para a mãe, o que ela vai pedir para o pai. E ela sabe que os dois podem estar brigando ali por conta de um pedido. Não é? Então, como é importante tudo isso que está sendo colocado. Claro que a gente fala as coisas aqui pensando no melhor, né? Mas aí cada um com o seu jeito, com o seu temperamento, né? Conversando, porque as diferenças, elas existem e são a riqueza do casal. Isso é bom, né? A Sílvia tem um jeito de ser, tem o seu caráter não, o seu temperamento, o jeito que ela funciona. O Carlos tem o jeito que ele funciona. E essa diferença do casal, dessas duas pessoas, vai dar a riqueza, porque naquilo que ela é menos, aprende com você que é mais. Com certeza. Aquilo que é menos o Carlos, aprende mais com a Sílvia. E essa dança do casal, né, esse relacionamento, vai, né, entrar na vida dos filhos. E daí a importância também esse arco de tensão com os filhos também, né? Sim. Que existem diferenças também. Exatamente. Então, nós também nos desinstalamos ao educar os filhos a conviver e eles também vão vendo com a gente vai puxando e vai crescendo. E vai aprendendo. E a gente aprendeu uma coisa bacana que foi, que é o ser e dever ser, né? O ser é o que você é e o que você deve ser. Entre o ser e o dever ser tem um arco de tensão. Então, a gente costuma falar, alguma coisa precisa puxar a gente para isso, para você né? ser aquilo que você realmente precisa ser, né? E a gente está esperando a sua mensagem, 19 99902 0021. Manda o seu WhatsApp para a gente. E a gente recebeu aqui um WhatsApp da Glória Fernandes. A Glória mandou essa mensagem para nós. Boa noite, sou Maria da Glória, de Patos de Minas, Minas Gerais. Estou adorando este tema do programa. Só tenho a agradecer a Deus por ter conseguido conduzir meus filhos no bom caminho. Quando me separei, fui criticada e disseram que eu não conseguiria. Eles são excelentes filhos, irmãos, funcionários e principalmente excelente pai. Que bom, Glória. Obrigada pela sua participação aqui. Que bom, graças a Deus, né? Às vezes a gente passa por uma situação adversa, ninguém casa querendo separar e você realmente teve que tomar essa atitude, a gente não te conhece, mas a gente sabe que num momento Deus vem em auxílio das nossas fraquezas, né, e nos ajuda. É isso aí, né, Padre Adilson? Que bom, né, que ela teve que passar por esse momento difícil da separação, Sim. mas conseguiu superar isso. Então, aí nós entramos, a gente está falando há pouco, né? Então, a forma de como foi lidada, com a situação, né? Então, tanto que eu creio da parte dela, como aquilo que ela transmitiu para os filhos, foi de uma forma muito serena, né? E isso acabou fazendo com que os filhos, de fato, como ela mesma disse, excelentes filhos e não sei o quê, e até mesmo depois a própria relação, talvez, com o ex-marido, né? Mas assim,
eu vou, claro, puxar a sardinha para o nosso lado, né? Porque eu, quando faço casamento, eu digo o seguinte para o casal, né? Eu falo assim, olha, vocês são dois, vocês estão construindo uma nova vida, essa era uma só carne, mas no meio de vocês dois, vocês colocam Jesus Cristo, a fé. Porque, de fato, o matrimônio vai ter suas rosas, seus espinhos e tudo mais. Mas se não tem algo que dá sentido e valor, e no caso, falando a questão da própria fé, então, diante do primeiro embate, ou da primeira dificuldade, debanda todo mundo para cada lado. Não é? Então, a base de tudo isso é, acho que eu já falei, né, o diálogo, o amor e a própria fé. Então, são valores que vai se perdendo, porque, desculpa falar isso, mas se relativiza tudo, e eu creio que não é bem assim, né? Então, se não tivesse relativizado tantas coisas, talvez, né, teria mais harmonia familiar, não teria tantas pessoas, não vou dizer nem adolescentes só, né, mas tantas pessoas revoltadas, tantas pessoas em situações, por quê? Porque falta algo dentro delas, né? E é algo que não é material. Porque elas buscam no material. Na matéria e só que está sempre vazio. Né? Então, é algo que transcende, que está acima de nós. Né? E é isso que está faltando. Né? Está faltando isso no individual, no familiar, em tudo. Qual o dia que as famílias se reúnem? Foi quando a família, pai, mãe, filhos, que antes etc. ainda tinha, né, domingo, e era dia de missa, não sei o quê. E hoje as famílias, infelizmente, se perderam. Então, precisa, né? Voltar. Então, cada um tem o seu smart, cada um tem seu computador, cada um tem a sua TV no quarto. Então, você pega o seu prato, vai para o seu quarto e se fechou no seu mundinho, né? Terrível. Então, infelizmente, é isso. Muito obrigado, Glória, pela sua mensagem. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família, abençoe os seus filhos. E a gente está se despedindo agora do Padre Adilson. Daqui a pouco eu tô aqui de novo. Daqui a pouco, às 22 horas, terço das mãos ensanguentadas, né? E ele tem que se preparar, então, muito obrigado, Padre Eu que Adilson. agradeço, foi bom estar aqui. Espero que venha mais vezes. Pena, o tempo está curto, porque o assunto é muito, muito bom, é interessante. Eu gosto desse assunto, eu estou me voltando para a parte humana, e tudo mais, e eu gosto de discutir isso. Vamos fazer mais um programa desse. Tem que voltar outras vezes. Tem que pedir para a Lu falar com a Nata para mudar o dia do programa. Aí eu consigo participar. Viu, Lu? A Lu é a diretora. Né, vai lá para a Lu para ela mudar aí. Aí eu consigo pensar, não é muito assim, muito batido, não dá, né? E eu ainda depois eu volto para São Paulo. Que eu tenho um compromisso amanhã cedo no santuário. Tem que correr. Toda quarta-feira essa loucura, de quarta para quinta. Então, a gente vai para o intervalo, mas antes do intervalo, Padre Adilson, rapidinho, dá sua bênção para a gente, para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Então, que Deus Todo-Poderoso possa abençoar a cada um de nós, a você pai, a você mãe, a você filho, né? Que procure realmente abrir o coração com muito amor, se abra também aquilo que transcende ao Cristo, à fé, e viva a alegria, de ser alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, o amor. E, acima de tudo, em família, o amor, o diálogo e, primeiramente, a presença de Cristo na vida de vocês. Que Deus Todo-Poderoso abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. E olha, gente, o programa não acabou não, tá? Só o Padre Adilson que está saindo agora, a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. Fique com a gente.